Jejum intermitente, emagrecimento, saúde e estética. Este é o tema de hoje aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para falar sobre este assunto hoje, nós vamos conversar com ela, a nutricionista convidada Sabrina Endo. Peço que fiquem com a gente aqui no canal e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. Estamos de volta aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade e também muita polêmica, que é o jejum intermitente. Será que realmente ele ajuda no emagrecimento? É saudável? Para isso, nós vamos receber aqui, para falar sobre o assunto, a nutricionista Sabrina Endo. Tudo bom, Sabrina? Tudo bem. Tudo certo. Sabrina é nutricionista, tem um estilo de vida diferenciado, ela procura fazer um estilo de vida meio que de atleta, né? É isso, Sabrina? Mais ou menos. Gosto do estilo de vida mais disciplinado, focado num físico mais atlético. Certo. E mantém a dieta ali, né? Sempre. Legal. Sabrina, fala pra gente um pouquinho existe uma polêmica bem grande a respeito do jejum, né? Realmente, o jejum, ele ajuda no emagrecimento? Como que ele é? Fala um pouquinho do jejum pra gente. Gente, o jejum, ele não é um tipo de dieta, por exemplo, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, onde tem um aporte maior de gordura. É literalmente uma organização alimentar. Então tem um jejum, uma janela de jejum, onde você não come, não tem aporte de calorias, e outra janela que você tem de alimentação. Então, assim, dependendo do que você alimenta na janela de alimentação, você pode até ganhar peso, porque o emagrecimento só ocorre com déficit calórico. Certo. Então, saber o que você come durante a janela de alimentação é muito importante. E muitas vezes as pessoas acham que só ficar sem comer já está fazendo jejum, mas não é bem isso, né, Sabrina? Não é bem isso, porque ficar sem comer, às vezes as pessoas ficam sem comer agora, estar organizando o horário para iniciar o desjejum e finalizar a janela alimentar é muito importante. Inclusive, né, as pessoas erram muito, acham que ajuda a emagrecer porque tem uma janela menor de alimentação e as pessoas acham que estão comendo menos, mas o que importa mesmo é o que você come. Então, ter alimentações completas com aporte bom de fibras, proteínas, gorduras boas, principalmente, traz bastante saciedade, te faz organizar muito bem as refeições durante o jejum, da janela de jejum de alimentação. Certo. Então, você introduziria mais gorduras? Gorduras boas, fibras e proteínas. Certo. Principalmente no desjejum. Porque imagina, você está num ambiente totalmente estável, sem estímulo de insulina principalmente. E você vai lá e consome um aporte gigantesco de açúcar. Isso vai te destabilizar. E o legal do jejum é literalmente ter um ambiente bem baixo em insulina, em estímulo de insulina, para principalmente mobilizar gordura como fonte de energia. E dá uma segurada então na glicose. Dá para segurar bastante. Inclusive, a proporção, não é que muda o aporte de energia da glicose para a gordura, é uma proporção diferente. A gente mantém com glicogênio no corpo ainda, dependendo de quantas horas você fica em jejum, então a gente consegue mobilizar mais gordura quanto mais tempo de jejum a gente fica. O jejum, ele intermitente começa a partir de 12 horas. Sim. Então, quando a pessoa fala, vou fazer, por exemplo, cardio em jejum, se a pessoa só dormiu 8 horas, acordou e fez o cardio... Ela não fez jejum. Ela não fez o jejum, não intermitente, que é a partir de 12 horas. Sim. Ela só ficou sem comer, que é o que todo mundo faz. E ainda tem um estoque de glicogênio bom ainda para utilizar. Sim. Então, porque na verdade esse jejum de 8 horas praticamente todos nós fazemos. Sim, com certeza. Porque ninguém levanta de madrugada para comer. Exatamente. Né? Então, o certo para iniciar um estilo de jejum seria a partir de 12 horas. A partir de 12 horas. Certo. E como começar esse jejum? Então, o legal do jejum não é de cara... Por exemplo, né, o jejum metabólico começa a partir de 16 horas, onde você realmente mobiliza mais gordura ali. Só que iniciar o jejum, para a pessoa ter um conforto maior, é interessante começar de forma progressiva. Sim. Então, a partir de 12 horas, faz 2, 3 dias, se sentiu bem, tá tranquilo, aumenta para 13,
14, 15, 16 e vai aumentando progressivamente. O que a gente tem que entender é que tem que estar confortável para a pessoa, senão ela não consegue sustentar isso. Certo. E nem o resultado vai vir de um dia para o outro, ou seja, você tem que ter uma certa constância, sustentar esse jejum. E o jejum não é para todo mundo. Tem gente que não vai conseguir manter o jejum por conta da rotina, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma rotina que não cabe o jejum, não tem como ela sustentar o jejum. E principalmente, gente, entender que a nossa prioridade, o nosso trabalho, a nossa rotina, a alimentação tem que encaixar, né? E não a gente mobilizar tudo para dieta, para uma rotina que você queira fazer, se você não consegue sustentar isso. Porque aí é até pior, né? É até pior. Porque ao invés de você conseguir saúde e até mesmo os resultados que você deseja, você vai furar. Você vai furar. E aí é o grande erro do jejum. Inclusive, quais são as pessoas que não é muito indicado o jejum intermitente? Pessoas que têm história de compulsão alimentar, porque restrição traz compulsão. Se não é tratado, você tá ali segurando. Quando você puder comer, você vai descontrolar. Isso é muito comum. Gestante também não, porque a gestante precisa de glicose ali como fonte de energia para o feto também. Um aporte maior alimentar, né? E de açúcar, principalmente. Pessoas muito magras, com pouco peso, onde, né, tem aquela pressão um pouco mais baixa, enfim, precisa estar bem alimentada sempre. Quem mais? E diabético medicamentado. Também não é interessante, porque pode ter uma hipoglicemia, então a gente tem que tomar cuidado. A maioria das pessoas podem fazer, são só mais esses casos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Certo. Sabrina, e uma coisa que é interessante você falar, porque muitas vezes as pessoas começam a fazer dietas ou começam, de repente, até fazer o jejum sem a orientação. E é necessário que tenha a orientação de nutricionista, não é? Com certeza, principalmente para organizar a janela alimentar. O que você vai comer ali? Quantas refeições cabem? Então, se você faz um jejum de 14 horas, você tem 10 horas de janela de alimentação. Na sua rotina, 10 horas, dá para fazer 2, 3 refeições. O seu apetite, né, por cada refeição é volumosa, não é? Isso conta muito. O que você vai colocar nessa dieta, nesse horário que você vai comer, né? É muito importante. E o legal, né, para o emagrecimento é que você consegue controlar bastante caloria, trazendo saciedade. Então, por exemplo, se você faz o jejum de 14 horas, tem 10 horas para alimentação. O seu desjejum é interessante, que nem eu já falei, com bastante proteína, uma gordura muito boa, fibra, isso traz saciedade, segura bastante a sua fome para você ter controle e esperar a próxima refeição. E aí, quando acaba a janela alimentar, você fica conscientemente fechado. E aí é difícil você sair do jejum, da janela alimentar e ficar comendo outras coisas, quando você está determinado a isso, com certeza, né? Então isso, na verdade, você tem que adaptar. Isso. O seu corpo ele vai se adaptando a essas janelas e as refeições menores, é isso? E aí você vai organizando esse período. Isso. No começo, é normal a pessoa sentir fome, ansiedade, até uma leve fraqueza, isso é normal, é o corpo adaptando. O corpo adapta para tudo, tanto para bom quanto para ruim. Exatamente. Né? E até a questão hormonal, por exemplo, a grelina, que é um hormônio que corrobora ali com a fome, ela está acostumada. No dia a dia você está comendo, tal horário, ela está acostumada. Quando você, né, começa o jejum e tem intervalo sem comer, ainda tem essas questões de fome, de sentir uma fome um pouco a mais, mas isso é totalmente adaptável. Em poucos dias você já está adaptado e aí começa uma organização muito melhor. Inclusive, o corpo responde muito melhor quando você tem uma rotina organizada. Perfeito. Diferente daquela pessoa que não sabe a hora que come, se come café da manhã, tem gente que come, tem gente que não come. E às vezes a pessoa nem sabe se comeu ou não, quantas refeições faz no dia, a pessoa não faz a menor ideia. E a organização ela é fundamental, principalmente para você não errar e manter uma constância. E no caso, essa organização seria disciplina. Se a pessoa não tem disciplina, não adianta ela optar por fazer um jejum intermitente, porque não vai dar conta. Exatamente. Isso não só no jejum, em qualquer tipo de dieta. Exatamente, qualquer dieta. E eu sempre falo, tem que caber na sua rotina, sabe? Você tem que fazer e entender que é possível para você. Não adianta fazer algo impossível para você, que você não vai conseguir sustentar isso. E é muito importante você ter constância, porque a maioria das pessoas querem, isso funciona, beleza, funciona para fulano, vou fazer. Faz 1 semana, 2 semanas, não consegue resultado e desiste. Fica nesse ciclo de começar a não ter resultado imediato. E vai trocando de dieta. E não consegue nada, não sai do lugar. Perde tempo, fica ansioso, estressado, desconto na alimentação.
Então é importante você encontrar algo possível para você. E às vezes no começo é devagar, você vai tropeçar, vai dar errado alguma coisa, mas eu sempre falo também, por exemplo, se você tem 4 refeições no dia, durante a semana são 28, 4 vezes 7, 28. Você faz 2 refeições ali fora, não chega nem a 10%. Então não precisa se desesperar porque não fez uma refeição correta e desiste do resto. Sabe, tem que ter a perseverança e entender que é a longo prazo. Porque eu tenho certeza que ninguém quer um resultado e depois voltar para trás. Ou seja, dá 2 passos para frente e 3 para trás, que é o que mais acontece. A pessoa consegue emagrecer, não sustenta o resultado, volta para trás. Certo. E nos bastidores a gente estava falando bastante que você não é aquela nutricionista que só está focada na dieta do seu paciente, né? Mas também na parte comportamental. Com certeza. Porque está muito atrelado, né? A parte comportamental com essa organização, com certeza, com essa parte de disciplina. Exato. Não é? Sim, e eu sempre falo, a cabeça é que decide primeiro, depois a boca. Se você não decide que você vai seguir uma dieta, que a sua vida vai ter que mudar, porque assim, se a pessoa não reclama de nada, ela tá feliz com o físico dela, beleza, segue a vida, mas se a pessoa não tá feliz, ela sabe que tem que melhorar, tem até a questão de saúde, não só estético, mas saúde, sabe? E a pessoa quer mudar, ela tem que estar decidida a mudar. E às vezes eu dou exemplo, né, para as minhas pacientes, no começo, parece que a dieta, a alimentação, treino é tipo uma consulta no dentista. Você fica pensando naquilo, chega no dia você, né, às vezes almoça mais cedo, movimenta ali para poder ir naquela consulta. E aquilo lá te gasta energia. E no começo a dieta é assim, pô, tem que preparar a refeição 1, a 2, a 3, a 4, e aí é um negócio pesado no começo. Depois, quando começa a encaixar na sua rotina, você ter resultado, ter mais disposição a acordar, ter o apetite regulado, dormir melhor, os exames, marcador melhorar de dentro para fora, isso se torna gratificante e você faz de uma maneira mais natural, até se tornar, que nem eu falo, antes é uma consulta no dentista, tal coisa, depois é que nem escovar dente. Sim. Você vai ter que fazer. Se escovar dente, pode acontecer o que for. Você vai escovar dente, você vai tomar banho, que é necessidade básica, saúde, higiene. Sim. E alimentação também. Exatamente. A gente acaba compensando muito na questão de, tive um dia difícil. Então eu mereço um doce. Comer, mas na verdade não, você vai precisar se alimentar de qualquer maneira. E eu gosto de deixar as refeições livres, assim, mas para um momento especial, por exemplo, final de semana com a sua família, com o namorado, com a namorada, casamento, formatura, tudo isso para aproveitar socialmente ali com as pessoas. Agora, como forma de compensação, é uma autossabotagem. Não. E realmente o jejum ele ajuda no emagrecimento. Ajuda quando está organizado e calculado o déficit calórico. Perfeita resposta. Tem que estar calculado o déficit calórico, porque se a pessoa faz o jejum certinho, não come, abre a janela alimentar e ela come um monte, no final do dia não tem déficit calórico, não tem balanço energético nenhum e não tem emagrecimento. Pode até ter um ganho de peso, dependendo de como é. Exatamente. Então tem que porque ser bem calculado. O corpo acaba reservando energia, né? Também. Então tem que ser muito bem calculado e a alimentação tem que ser muito bem organizada. Isso é individual. Que nem eu falei, o geral é ter um aporte legal de fibras, gorduras boas e proteínas, mas é individual. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecimento, a gente tem que diminuir o aporte de calorias. Mas uma pessoa que gosta do jejum, mas não, o objetivo dela não é emagrecimento, é porque encaixa na rotina dela, o aporte tem que ser mais equilibrado para ela. Exatamente. Então a gente volta naquilo, que o jejum não é milagre. Não é milagre. Nada é milagre, gente. Exatamente. Precisa associar a uma alimentação equilibrada e não adianta jejuar e fazer tudo errado, comer tudo errado. Exatamente. E mais uma vez, então, a gente reforça, como você disse agora há pouco, é muito individual. Muito individual. Se é muito individual, precisa de um profissional para alinhar isso individualmente. Com certeza. Porque o que de repente serve para você, para mim não vai servir. Com certeza. Né? E essa questão é muito importante, porque a galera gosta de copiar o do amiguinho, o treino do amiguinho, a alimentação do amiguinho. Tá nas rodas sociais, o que você tá fazendo? Então também vou fazer. Exatamente. Ou até aquela pessoa, não, faz assim, porque tá dando certo. E não às vezes não dá, porque o histórico da pessoa é diferente, a genética é diferente, a rotina é diferente, é tudo muito individual. Exatamente, Sabrina. E é importante que para surgir os efeitos mais rápidos e duradouros, o indivíduo comece a treinar também? Com certeza. Com certeza, até porque se a pessoa tem o objetivo de emagrecimento, por exemplo, ela faz o déficit calórico, mas sem atividade física,
Ela perde volume, mas ela perde massa muscular. Uhum. Então, esteticamente falando, a academia é fundamental. Obviamente, ter aporte de proteínas para preservar e, quem sabe, uma hipertrofia aí, né? Desenvolver a musculatura da pessoa, que é fundamental. E hoje em dia a gente vê muito emagrecimento ruim, né? Sim, exatamente. Muito emagrecimento ruim, e o erro tá na dieta. E eu sempre falo, associar a academia, o treino de força, junto com a dieta, é o combo perfeito de ter um resultado mais rápido e principalmente sustentável. Então mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida. E estilo de vida não é só alimentação, nem só treino. Gente, é sono, né? Sono, uma rotina boa no dia a dia, ter hábitos bons, por exemplo, não exagerar em bebida alcoólica, cigarro. Então, assim, é um combo. O estilo de vida não é só alimentação, nem só treino. Recuperação, descanso, cuidado com a sua saúde nas pequenas coisas no dia a dia. E também, como você disse, que tem muita gente emagrecendo errado, tem muita gente fazendo tudo isso errado. Tudo errado. Né? E aborda uma coisa, tipo assim, eu vou treinar. Foca só no treino e esquece o resto. E aí espera o resultado só do treino. Gente, só treinar, o físico não muda muito não, viu? Exatamente, exatamente. Sabrina, e o fator estético, mas também para a saúde, o jejum traz vários benefícios? Com certeza, principalmente se a pessoa ela quer iniciar o jejum com o objetivo de emagrecimento, ela vai melhorar tudo na vida dela. Tudo, porque se ela tem um direcionamento com um profissional de fazer uma alimentação correta, uma pessoa que está em sobrepeso, obesidade, por exemplo, ela vai melhorar tudo. Uhum. Principalmente se ela for uma pessoa sensível à insulina ou pré-diabética, como a gente tem uma estabilidade muito grande no estímulo de insulina, isso melhora pra caramba. Então é muito interessante para a saúde. Sim, perfeito, perfeito. Isso se reflete na estética também. Sim, porque assim é consequência, né? A estética, na verdade, vem como consequência de tudo isso. Eu sempre falo, a estética é um brinde. Exatamente. É um brinde. Exatamente, eu gosto perfeito. bastante disso. Perfeito. E existe, então, protocolos para se montar um estilo de jejum, é isso? Sim. O ideal é começar progressivo, gente. Sim. 12 horas, adapta. A pessoa se deu bem com 12 horas, não passou muito mal, encaixou na rotina dela, mantém. Agora, por exemplo, dá para pegar o jejum, né, se tornar como algo pontual para emagrecimento, por exemplo. Vamos fazer um jejum durante, sei lá, uns 3, 4 meses, a pessoa consegue emagrecer e depois a gente reorganiza a alimentação sem ser o jejum, com horários mais distribuídos, mas com aporte calórico menor, para sustentar o emagrecimento. Perfeito, então. Então a gente, você citou aí, muitas pessoas até procuram o jejum só para o emagrecimento. Uhum. Mas se a pessoa quiser levar o jejum como um estilo de vida, é possível também? Com certeza. Se encaixar na vida dela, com certeza ela pode, porque, que nem disse, não é um tipo de dieta, é só uma organização. Tem gente que lida melhor com o jejum mais longo, iniciando a refeição ali lá para a hora do almoço, ou finalizando a refeição lá pelas 5 da tarde, 6 da tarde, não gosta de comer depois. Se a pessoa se dá bem com isso, pode fazer tranquilamente, né? Comendo certinho na janela alimentar, perfeito, não tem problema nenhum. E o certinho é respeitando todos os macronutrientes, tendo uma organização de horário também, então não ficar, hoje eu fiz 12, 18 e começa a fazer 3, aí amanhã faz 4 refeições. Não, tem um padrão, uma organização, isso é importante em qualquer tipo de dieta. E essas janelas, elas precisam ser respeitadas também, como você disse agora. Por exemplo, a pessoa pode começar a comer sempre depois do almoço, tá? E vai ficar. Ela não pode começar, depois do almoço, não, hoje eu vou fazer 6 horas, vou fazer 12 horas, amanhã ela resolve fazer 18. Aí volta, aí já tá tudo errado. É legal porque aí a consistência, você não atinge a consistência, você faz muito bagunçado. Por exemplo, se você faz um dia de 16, outro de 12, com certeza no de 12 você vai fazer uma refeição a mais, ou um aporte maior de comida. E aí não faz muito sentido, porque a consistência é literalmente conseguir fazer a mesma coisa repetidamente. Sim, entendi. Sabrina, e no jejum, a ingesta de água é importante? Muito importante. Principalmente porque, como a gente não está comendo nada sólido, a gente acaba não tendo o aporte de água do alimento. Porque o alimento, quando a gente come, também tem água. Sim. Então a gente precisa mais do que nunca beber água ali. Agora, a quantidade, ela ainda é normal. Então mantém a mesma... 35 ml por quilo corporal ali no mínimo, que eu gosto até um pouquinho mais, mas o aporte, a ingestão de água ela é importante, até porque ajuda até na questão da fome. Se no começo está com bastante fome, beber água ajuda bastante.
Certo. A ter ali um volume, a não sentir tanta fome. E às vezes as pessoas confundem fome com sede. E água é totalmente liberada no jejum. Ah, legal. Então a pessoa pode tomar. Com certeza, deve Certo. tomar água. Perfeito. E durante essas janelas do jejum, é permitido ingerir alguma outra coisa a não ser água? Sim, pode tomar café. Bebida não calórica pode tomar. Mas tem uma exceção aí. Bebida adoçada, ainda que não tenha caloria, também não. Porque quando a gente coloca na boca, por exemplo, um Trident, que é zero açúcar, não tem caloria. Mas de máscara e o Trident tem o doce, já estimula a insulina. Entendi. E aí o objetivo você já não tem esse objetivo mais. Então, enganar o corpo não funciona muito. E outra, como você estimula ali parcialmente a insulina, pode ser que o seu apetite aumente. E então, aí, na hora que você for comer, você vai querer comer mais. Aí a estratégia não funciona muito bem. Então, é interessante apenas chás puros, sabe? Aqueles chás que tem gosto, também não é interessante. Então, é chá puro, mate, erva doce, camomila, café preto sem açúcar, sem adoçante e água. Inclusive, uma dúvida que eu recebo bastante quando eu introduzo o jejum na dieta de alguém é super coffee. A pessoa pergunta muito, mas super coffee tem gordura de cadeia média e gordura tem caloria, gente. Então não pode super coffee. Super coffee não é café. É um blendzinho ali, que tem gordura, café, né, com bastante cafeína. Cada um tem uma composição, mas tem caloria. Então não é interessante. Não. Né? Legal. E no jejum, como que você elabora, daí no caso, a parte de comida, na hora que você vai comer? Porque isso também é calculado. Sim. Não é porque a pessoa, liberou ali a janela, ela pode comer, ela vai comer o que ela quiser. Não, existe uma regra ali Sim. de quanto essa pessoa vai comer, e também isso vai variar de pessoa para pessoa, o que essa pessoa faz. Exatamente. É isso? É dessa forma? Isso é totalmente individual. A regra é clara, né? Ter uma alimentação bem completa ali na quebra do jejum e durante as refeições da janela alimentar também. Uma refeição equilibrada é o ponto, é o principal do jejum. Agora, a questão da quantidade de refeição, do alimento em si, do macronutriente, isso é muito calculado individualmente. Então, eu falar que um valor vai ficar muito generalizado. Sim. Então, assim, é por isso que não tem como escapar do nutricionista. Não tem como. Não adianta a pessoa falar, eu vou começar a fazer o jejum e começar a inventar moda, ou começar, porque eu vejo muita gente também pegando da internet. Sim. Então pega protocolos da internet. Não funciona. Eu sempre falo assim, você vê algo, sabe que aquilo é saudável? Por exemplo, beber mais água é saudável, comer mais proteína é saudável, frutas, verduras, legumes é saudável. Poxa, você introduzir isso por conta, ótimo. Okay. Não, é bom. Agora, se você quer um resultado específico, se você quer um resultado rápido, direcionado, sem ficar tropeçando, o profissional entra com muita precisão aí. Sim. Agora, eu sempre falo, sozinho, você não quer lidar com balança, não quer lidar com algo calculado certinho, poxa, ter hábitos bons que todo mundo aqui, a maioria sabe, né? Sair do sedentarismo, ou seja, fazer uma atividade física, não gosto de academia, poxa, faz o que você gosta. Porque a academia tem algo muito importante, que é a estética, né? Se você consegue ter um físico assim mais da maneira como você quer, eu quero mais pernas, você vai lá e consegue, né, focar específico e talvez o resultado até mais rápido. Mais rápido. Agora, não gosto, mas eu quero melhorar a minha saúde porque, sei lá, tô pré-diabética, sedentária, né, e obesa. Poxa, uma natação, um crossfit, sei lá, qualquer coisa que se movimenta, isso já te ajuda muito no condicionamento e melhorar o perfil metabólico. Perfeito. E a gente falou muito sobre a resistência à insulina. Então, assim, o diabético, que já tem a doença instalada, não é interessante. Não é interessante. Porém, o pré-diabético é interessante. Com certeza. Gente, o pré-diabético é totalmente reversível. Sim. Totalmente reversível, através de alimentação e atividade física. Você consegue reverter muito bem esse quadro. E o jejum é muito legal, porque como você se torna mais regrado, sabe? Você tem uma janela ali, você tem que comer o que está no plano. Então, acaba que você consegue cumprir mais e ter um resultado muito melhor. E reverter essa situação. Com certeza. Muita gente tá numa situação de pré-diabetes e nem sabe. Porque não faz exame, não cuida da saúde, enfim. E aí, quando vê, já está numa situação de diabetes tipo 2, que aí é mais complicado. Certo. E para o atleta,
que está, muitas vezes compete, e eu não falo só para a musculação, mas em outras atividades. Ele também pode ter o jejum como um aliado? Então, depende em que fase que a pessoa está, né, para competir, em que fase que a pessoa está. Isso é muito individual também. E que nem eu falo, para competir, geralmente, por exemplo, no fisiculturismo, o jejum, ele é difícil encaixar o jejum intermitente, principalmente, há muito tempo sem comer. Geralmente, atleta tá comendo ali certinho, regradinho, bonitinho, pré-treino, pós-treino. Então, assim, é difícil de encaixar, mas dependendo, com certeza deve ter pessoas que têm o jejum como forma de uma estratégia. Uma estratégia. Porque, de repente, até os esportes onde você precisa também perder um pouco mais de peso, não sei se entraria. Por exemplo, outros esportes. Eu lido bastante com corredora. Certo. E aí o jejum, a maioria faz jejum intermitente, gente. Olha que bacana. A maioria faz jejum porque encaixa na rotina, porque correr em jejum a pessoa se sente melhor. E geralmente, né, a pessoa corredora, ela é mais magra mesmo, menos volume. Então cai muito bem. Perfeito. A maioria faz jejum intermitente, agora é uma curiosidade mesmo. Legal, bacana. E idosos podem? Pode. Eu sempre falo, se deu bem com o jejum, tá comendo bem na janela alimentar? Com certeza, com certeza. Porque os idosos, às vezes, eles têm um pouco mais de dificuldade na alimentação, né? Idosos tendem a comer menos. Então talvez seria mais fácil organizar isso? Poderia ser mais fácil, com certeza pode ser mais fácil, mas eu sempre falo, tem que ter disciplina. Exatamente. Porque o idoso, a gente tem um grande problema realmente da baixa ingestão de comida. Sim. Eles comem menos e cada vez menos, e principalmente menos proteína. E aí a situação de sarcopenia aumenta bastante. Exato. E, gente, a saúde, aliás, músculo não é só estética, não. É longevidade de vida. Saúde fundamental. Isso. Bom, a gente está finalizando aqui, Sabrina, e dá uma dica para o nosso pessoal aqui a respeito do jejum, do estilo de vida, de buscar algo mais saudável para a vida, da própria alimentação, não mesmo sendo com jejum, mas a alimentação, uma dieta saudável no geral. Fala para o nosso público aqui. Gente, para quem tem curiosidade de entender sobre o jejum, ou se ele é legal para a tua rotina, é interessante começar de forma progressiva. Então, a partir ali, pode ser de 10 horas, comece com 10 horas, se você está acostumado a ficar, por exemplo, só 8 horas sem comer, que é ali o intervalo de sono, de até acordar, fazer a primeira refeição, vai alongando mais isso, vai entendendo se você se sente bem, se na sua rotina de trabalho, de estudo, seja lá o que você faz durante o seu dia que é obrigatório, se encaixa isso para você, se é sustentável. Sendo sustentável, você vai progredindo até ver, bom, aqui tá bom, aqui eu consigo comer muito bem, não passo mal. Inclusive, o jejum, um dos benefícios dele é o hiperfoco, sabe? De você ficar mais focado, mais centrado. Então, é interessante isso também, você experimentar isso, ver se isso acontece com você, se isso é bom para a tua rotina. Agora, em relação a uma alimentação mais saudável, gente, é decisão. Se você está decidido a alimentar melhor, a ter uma melhora física, se o seu objetivo é melhorar a estética, saiba que a sua cabeça também precisa mudar antes. E a sua boca, ela obedece ali na hora, mas a longo prazo é a cabeça que decide. E quanto mais a gente faz, mais a gente se blinda e a gente consegue ficar muito mais forte no que a gente está fazendo. Inclusive, cada não que a gente fala, por exemplo, se alguém oferece alguma coisa ali para você, você consegue dizer não, ou não para você mesma. Para você mesmo, você acaba se fortalecendo, se blindando e ficando cada vez mais dentro da rotina, entendendo que quanto mais você faz, mais livre você se torna. Exatamente. Isso é algo que eu levo bastante para minha vida, porque hoje em dia, né, eu, por exemplo, que vivo uma alimentação muito bonitinha, se aparece qualquer coisa de alimentação fora, um casamento, um aniversário, uma janta na casa de uma amiga minha, eu vou, sem peso na consciência nenhuma. Por quê? Porque eu sei que depois daquilo vou continuar minha rotina da maneira como eu sempre fiz. Então, a decisão. Exatamente. E essa decisão se torna disciplina, se torna rotina, constância e resultado. E o resultado é o que motiva a gente, mas não é o resultado dos outros não, gente. É o nosso resultado. Quando a gente vê no espelho que a gente está, para nós, é mais bonito, mais estético, mais disposto, rendendo mais no trabalho, na academia, em tudo, poxa, não tem nada que motiva mais a gente do que a gente estar melhorando. Então, ter paciência de esperar ver resultado na gente
vai nos tornar muito mais forte e constante no processo. Perfeito. Cuidar da saúde é o principal objetivo para viver bem e melhor e encontrar a nossa melhor versão. Por isso, é importante a gente procurar alternativas certas que tragam esses resultados. E o nosso canal está aqui para isso, sempre trazendo bons profissionais para que nos ajude a encontrar esse equilíbrio, a qualidade de vida, saúde e o bem-estar. Sabrina, quero agradecer demais a sua participação aqui, ter dividido seu conteúdo, porque o nosso tempo é pequeno aqui, passa muito rápido, a gente não consegue falar muito, mas tem muita coisa interessante. Passa o seu Instagram, você usa mais o Instagram, né? Eu uso mais o Instagram, que é Sabrina Endo. Tudo junto? Tudo junto, @SabrinaEndo. Perfeito. Então, ó, a gente vai deixar aqui o Instagram dela. Segue ela nas redes sociais, porque ela posta muito conteúdo interessante. Eu já conheço a Sabrina faz tempo, mas faz um tempão já que a gente se conhece, da academia e tal. E ela fala bastante disso e eu achei muito interessante trazê-la aqui para o nosso canal para falar sobre o jejum, né? Ela tem muito conteúdo interessante. Então, siga ela aqui, ó, no Instagram e acompanhe. E quem sabe também vai ser paciente dela, né, Sabrina? Quem sabe. Bem bacana. Então eu agradeço demais a sua participação. Foi muito válido. Já quero pedir para vocês que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver conteúdos interessantes, vocês vão ficar sabendo. E também dê um like nesse vídeo para impulsionar o nosso canal. E já comente aí de onde você está falando, para a gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando. Já quero agradecer mais uma vez vocês por terem aqui participado, estar sempre com a gente aqui no canal. Quero deixar aquele abraço e a gente se vê logo, logo em um outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Um abraço e até! Tchau, tchau!